Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje, nossa aula de história. Está no capítulo 2 do livro de vocês, na página 8. Nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Vamos lá? O primeiro reinado foi um curto período da história do Brasil. No entanto, foi nele que o Brasil começou a se construir como uma nação independente, política e economicamente. Desta forma, alguns avanços foram feitos, ao mesmo tempo em que as divergências políticas estiveram presentes no cotidiano dos brasileiros daquela época. A sociedade imperial. Apesar da independência do Brasil, pouco se alterou na dinâmica social. A sociedade imperial brasileira era formada por 4 grupos: a elite, a classe média, a classe trabalhadora e os escravos. Vamos falar um pouquinho sobre a elite. Formada por grandes negociantes, fazendeiros e proprietários de terras e escravos, a elite dominava o poder político e econômico do país. Apoiou Dom Pedro I no processo de independência e continuou em seu apoio enquanto o imperador adotava medidas que as favoreciam. Muitos desta elite receberam os títulos de nobreza como barão, conde, visconde e entre outros. A classe média, formada por homens e mulheres, sobretudo no meio urbano, que exerciam atividades como médicos, advogados, jornalistas ou funcionários públicos, participavam da política através do voto, mas poucos conseguiam se candidatar aos cargos políticos. Classe trabalhadora, formada principalmente por trabalhadores da área urbana e rural, e libertos, que significa ex-escravos, todos pobres se alinhavam às classes médias para exigir melhoria nas condições de vida, mas não tinham condições de participar da cidadania política. Agora, os escravos, formada por africanos e crioulos, filhos de africanos nascidos no Brasil, eram vistos apenas como força de trabalho e eram propriedade de uma outra pessoa. Não recebiam salário e não podiam exercer suas vontades. Eram excluídos de qualquer voz política, apesar de ser frequentes as revoltas e movimentos de escravos contra suas condições. A Constituição Brasileira de 1824. Enquanto na esfera social pouco se alterou com a emancipação do Brasil, no plano de administração e da política era necessário elaborar, construir e reformular todo o aparato burocrático administrativo do Império. Desta maneira, a primeira medida era elaborar uma Constituição. Constituição quer dizer que é um conjunto de normas que rege um estado, um país, um município, viu, gente? Nesse sentido, antes mesmo da independência, Dom Pedro I já havia convocado eleições para a Assembleia Constituinte, que é o órgão que é responsável por escrever e debater as leis, sendo concluída com a elaboração de uma Constituição. Dessa maneira, no dia 2 de maio de 1823, os membros eleitos para a Assembleia Constituinte Brasileira começaram os seus trabalhos. A Assembleia Constituinte elaborou um anteprojeto, que significa um projeto antes de ser aprovado, do que seria a Constituição Brasileira. Neste anteprojeto, determinava o voto censitário, no qual só podiam votar aqueles que tivessem uma renda mínima, além de uma grande força do poder legislativo, que era composto pelos deputados e senadores, frente ao poder executivo, que era composto pelo imperador, pois seriam deputados e senadores responsáveis pelo comando do exército e do poder do veto do imperador era restrito às decisões da Câmara dos Deputados. Além disso, o anteprojeto restringia a participação de portugueses que moravam no Brasil da política. Apesar da concordância em alguns pontos, a limitação do poder de Dom Pedro I
fez com que o imperador acabasse com a Assembleia Constituinte e nomeasse uma comissão de 10 homens de sua confiança para escrever a nova Constituição. Essa comissão escreveu a Constituição no dia 25 de março de 1824. O texto foi outorgado à nação brasileira. Isso quer dizer que a Constituição foi imposta sem a consulta de um grande grupo parlamentares ou da população. As principais medidas da Constituição outorgada de 1824 foram monarquia constitucional, voto censitário, divisão dos poderes em 4, legislativo, executivo, judiciário e moderador, legislatura de 3 anos para os deputados, Senado vitalício e o catolicismo como religião oficial. Muitos pontos do anteprojeto criado pela Assembleia Constituinte permaneceram na Constituição outorgada. No entanto, as diferenças estão na força do poder do imperador sobre outros poderes, sobretudo no poder moderador, que dava liberdade ao imperador de tomar qualquer medida que ele desejasse, sem precisar consultar os outros poderes. Essas questões fizeram com que a Constituição de 1824 ficasse marcada pelo seu autoritarismo e caráter conservador. Aí veio a Confederação do Equador de 1824. O caráter autoritário da Constituição não foi bem aceito por parte da elite brasileira, principalmente na região Nordeste. Nesse sentido, as elites dessa região começaram a questionar se a independência havia sido para o Brasil todo ou somente para o Centro-Sul. Assim, Dom Pedro I perdeu grande parte do apoio que havia na região. Contudo, foi com a decisão do imperador de nomear os presidentes de províncias, equivalente ao cargo atual de governador, que eclodiu em Pernambuco um movimento que ficou conhecido como Confederação do Equador. Logo no dia 2 de julho de 1824, lançou-se o manifesto de fundação desse movimento, estabelecendo a independência das províncias confederadas, o governo republicano representativo e a autonomia dos estados participantes da confederação. Em pouco tempo, a Confederação do Equador atraiu a atenção de todo o Nordeste e rapidamente as províncias do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba se juntaram ao movimento iniciado em Pernambuco. Por outro lado, Dom Pedro I, buscando evitar a separação do território brasileiro, pediu empréstimos e contratou forças militares estrangeiras, já que o exército brasileiro ainda não havia se consolidado. Apesar do alto custo, as tropas do imperador conseguiram derrotar o movimento nas suas principais cidades de Pernambuco, Recife e Olinda, no dia 17 de setembro de 1824. E o Ceará, 2 meses depois. Os líderes da Confederação do Equador foram condenados à morte e os participantes presos ou expulsos do Brasil. Aí teve uma crise política e a abdicação. Apesar de Dom Pedro I conseguir manter a maior parte do território imperial brasileiro, perdemos apenas a Cisplatina, região atual do Uruguai, na Guerra de Independência da região. O autoritarismo do imperador continuou sendo um grande problema. Com a grave crise econômica em que o país se encontrava, ampliou os impostos, os preços dos alimentos e serviços, além de ter possibilitado a redução dos salários dos trabalhadores. Nesse cenário, nos últimos anos da década de 1820, a oposição se organizava e ganhava apoio da população brasileira, que estava infeliz com o imperador.
As insatisfações apareciam em manifestações populares, mas sobretudo em jornais e panfletos, que tinham grande importância para a expansão das ideias políticas, inclusive a forte repreensão aos opositores, levou ao assassinato de um importante jornalista do Rio de Janeiro daquele momento, Libero Badaró. Contudo, o acirramento das disputas ficou insustentável para Dom Pedro I. No dia 13 de março de 1831, quando seus apoiadores marcaram uma grande manifestação de apoio ao governo e os opositores reagiram combinando uma manifestação no mesmo dia e local. Assim ocorreu um conflito generalizado entre opositores e apoiadores do imperador, que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Menos de um mês após esse episódio, Dom Pedro I se viu sem opção de continuar o seu governo. Os militares já não o apoiavam. Seu apoio político era muito pequeno e os brasileiros se manifestavam contra o seu poder. Assim, no dia 7 de abril de 1831, abdicou do trono do Império Brasileiro e retornou a Portugal, deixando seu filho, também Pedro de Alcântara, de 4 anos, como herdeiro do trono. Porém, quem assumiria o poder seria uma regência até que o príncipe alcançasse a maioridade. Agora nós vamos para nossos exercícios, tá? Na página 12 e na página 13. Façam com bastante capricho. Voltando a afirmar para vocês, não esqueçam de fazer a leitura de todo o texto, porque a história do Brasil ela é muito importante, principalmente agora que a gente está vivendo um conflito brasileiro, né? Nos nossos poderes aí políticos. Um beijão para vocês, se cuidem bastante, não saiam de casa e quando for sair se protejam, usem máscara, lavem bem as mãos, se protejam. Um beijo no coração de vocês, quinto ano.